Ah, e se o simples ato de ler, tipo, interagir com um texto específico, pudesse literalmente reescrever a fiação elétrica de seu cérebro? E não de um jeito figurativo, né? Exato, não tô falando de mudar uma opinião depois de um bom argumento ou, sentir uma emoção passageira lendo uma poesia. Tô falando de uma alteração física. Estrutural mesmo, né? Sim, estrutural e permanente na forma como a mente humana processa os dados da realidade. Então, hoje a nossa missão é dar um mergulho profundo no material que desafia completamente a visão moderna de consumo de conhecimento. É um material bem provocativo. Muito. A gente tem em mãos anotações super detalhadas do dia 5 de um curso avançado sobre o budismo. E o argumento central dessas notas é fascinante, porque diz que as antigas escrituras budistas não foram concebidas só como livros de história. Ou só como repositórios de regras morais, sabe? Isso. Elas operam como verdadeiros motores de experiências. Certo. Vamos desvendar isso. Porque a promessa final desse maquinário antigo é ousada, de garantir que o amanhã não precisa ser e fundamentalmente não será uma cópia dolorosa do dia de hoje. Nossa, essa é a mudança de paradigma que torna essas anotações tão vitais. Porque quando a sociedade contemporânea pensa em leitura, a gente pensa, tipo, em absorção passiva de dados. O texto é o emissor e a mente é o receptor, né? Exatamente. Mas o que essas fontes do dia 5 apresentam é um ecossistema contemplativo onde o texto é apenas o ponto de ignição. E para entender como um pedaço de papiro milenar ou um cântico altera a biologia, a gente precisa olhar o mecanismo básico. Que o texto chama de duas pernas, não é? Sim, a vida religiosa seria sustentada por essas duas pernas. A primeira delas é a voz do outro. Gosto bastante dessa imagem anatômica. A ideia de que o equilíbrio exige duas forças operando em conjunto. E a voz do outro seria o que exatamente? Engloba tudo que vem de fora para dentro. Os ensinamentos transmitidos por gerações, as instruções dos mestres, a recitação de cânticos e, claro, as próprias escrituras. É o material de contato. Então, sem essa voz, a pessoa estaria só vagando no escuro, né? Tentando reinventar a roda da sabedoria do zero. Sim, seria impossível. Mas ter só a voz do outro também é insuficiente. Seria o equivalente a decorar um manual de natação sem nunca entrar na água. Bom ponto. É por isso que a segunda perna é absolutamente crucial, que é a atenção focada. E o objetivo dessa atenção não é o relaxamento, como a gente costuma ver no Ocidente. Não é sentar numa almofada e esvaziar a mente para descansar. Apenas para ver a realidade como ela de fato é, a premissa oculta aí é que o nosso estado natural é um estado de cegueira. Ah, sim. Uma distorção profunda. E é exatamente essa a raiz do problema apontada no material. O sofrimento humano surge fundamentalmente de um erro de percepção. As pessoas sofrem porque interagem com uma versão inventada do mundo, né? Não com o mundo real. Perfeito. O texto desmembra esse erro em dois grandes obstáculos técnicos, as ilusões e as delusões. Na linguagem comum, a gente trata como sinônimos. A gente usa meio que de forma intercambiável no dia a dia. Mas aqui elas descrevem mecanismos psicológicos muito distintos. As ilusões, por exemplo, operam no campo da expectativa. Certo, vamos separar as duas coisas para garantir que a mecânica faça sentido para quem nos ouve. As ilusões estão fortemente ligadas ao desejo e à resistência emocional, então. Isso mesmo. É a maneira insistente como a gente quer que o mundo seja. Sabe aquele apego à ideia de que as coisas boas deveriam durar para sempre? Ou que eventos ruins não deveriam acontecer com pessoas boas. Exato. Quando a realidade inevitavelmente contraria essas preferências, a mente iludida entra em choque e gera um sofrimento crônico por pura não aceitação. Já as delusões são algo ainda mais basal. Entendi. Então as delusões não são sobre o que se deseja, mas sobre o que se enxerga. Precisamente. Uma delusão é uma falha no processamento de dados. É perceber a própria natureza do eu e do ambiente de maneira equivocada. Como achar que somos entidades separadas e permanentes, por exemplo. Isso. E o material resume a jornada de cura para esses dois males através de dois conceitos complementares.
Começa com o Dharma ser praticado e atinge o ápice no Dharma a ser realizado. Espera, vamos aterrar esses termos para não nos perdermos no jargão técnico. Deixa eu tentar criar uma imagem física disso. Imagina tentar viver o dia a dia usando óculos com um grau completamente errado. Boa analogia. Talvez até com as lentes trincadas, sabe? Essa seria a delusão. O próprio equipamento óptico, através do qual a realidade é filtrada, está defeituosa. Sim, tudo que chega à mente, tipo distâncias, formas, chega distorcido. Uma excelente imagem. E as ilusões, como elas entram nessa dinâmica dos óculos? Bom, as ilusões seriam a reação emocional a essa cegueira. Seria a pessoa de óculos trincados batendo a canela nos móveis da sala e, em vez de investigar a lente, fica chorando de raiva porque a mobília não se moveu. Ah, perfeito. Exigindo que o mundo se adapte à visão embaçada. Isso. Então, aplicando os termos do texto, o Dharma ser praticado seria o ato metódico e muitas vezes doloroso de usar a atenção focada para arrancar esses óculos ruins do rosto. A prática de suportar a claridade inicial. Exato. E o Dharma ser realizado seria o estado final, o momento em que os olhos finalmente se ajustam à luz do sol e conseguem enxergar a sala exatamente como ela é. Sem falsas expectativas de que a mesa deveria estar em outro lugar. Essa correlação é perfeita porque revela o caráter prático da tradição. O foco não está em rezar para a mobília mudar de lugar, né? Não está em corrigir a percepção para parar de trombar nela. E é aqui que a mecânica da atenção focada se revela muito mais profunda. As anotações trazem um conceito linguístico peculiar. Qual? Um neologismo para descrever quem atinge graus mais profundos dessa clareza. O texto fala sobre a mente se tornar escriturada. Esse termo salta da página, não é? Tornar-se escriturado soa agramatical? Soa quase como um carimbo físico? E a estranheza do termo é totalmente proposital. A ideia de uma mente escriturada descreve o momento em que a voz do outro não é mais algo externo. Não é mais um livro de cabeceira que você consulta de vez em quando. Exato. O próprio funcionamento da consciência assimila o texto. A arquitetura do pensamento se altera e a pessoa passa a processar o estímulo através dos preceitos daquela escritura. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque é muito fácil tratar isso apenas como uma metáfora bonita, sabe? Sim, como se fosse só uma mudança de opinião. Pois é, se alguém disser que leu filosofia e mudou a forma de pensar, ninguém se assusta. Mas as fontes sugerem que não se trata apenas de compromisso pessoal ou crença intensa, né? Longe disso. As práticas estão literalmente reprogramando o que nos constitui como humanos em um nível neurológico. As anotações entram no território da biologia mesmo. O fascinante aqui é exatamente isso. É essa intersecção que traz um peso científico imenso. As notas referenciam estudos de vanguarda da neuropsicologia moderna. Investigando o impacto da meditação no cérebro. Sim, e a conclusão não é sobre sentir paz temporária. É sobre a plasticidade do cérebro. A pesquisa aponta que essas práticas alteram literalmente o que chamam de hardwiring. A fiação elétrica e física. Isso, as conexões neurais. Ser escriturado altera as estruturas físicas da experiência no cérebro. Caramba! Ou seja, não estamos falando de instalar um software novo em um computador antigo. Estamos falando de derreter as placas de circuito e soldar novos caminhos físicos. Uma excelente forma de colocar. Quando o texto menciona que entoar cânticos repetidamente é uma prática poderosa, a biologia nos diz que o som constante, a respiração rítmica, tudo isso força as sinapses a dispararem em novos padrões. Sim, e com o tempo, a área do cérebro associada ao medo crônico pode encolher fisicamente. Uau! Enquanto as áreas de foco e compaixão ganham densidade. A pessoa escriturada é, neurologicamente falando, um organismo diferente daquele que começou a ler. É a comprovação material de uma promessa milenar, né? Claro, o material faz uma ressalva ética, lembrando que a neuropsicologia budista ainda está em expansão. Sim, não dá para simplificar demais. Exato. Mas a tese central se sustenta. A prática repetida consolida novas estradas neurais. A experiência do eu deixa de ser um destino inevitável moldado pelo passado. Torna-se um material maleável. Mas vem cá,
Se a promessa de reescrever o hardware neurológico é tão concreta e o cérebro humano é parecido em qualquer lugar, a dedução lógica seria imaginar que as tradições desenvolveram um manual único, uma pílula dourada que todo mundo toma do mesmo jeito. Mas o texto dá uma rasteira na gente nesse aspecto, né? Dá mesmo, porque a realidade descrita pelas fontes é a de uma diversidade caótica e vasta, o que derruba muitos estereótipos que a gente carrega. Não existe uma fórmula perfeita para todos. Não há um funil metodológico. O texto afirma que a multiplicidade de práticas é tão vasta quanto a própria coleção de escrituras budistas. E há um detalhe crucial e surpreendente das notas. Nem todos os budistas meditam. Isso quebra completamente a imagem de cartão postal do monge sentado em posição de lótus em silêncio no topo da montanha, né? Totalmente. Quebra porque expõe uma redução cultural que a gente faz no Ocidente. Muitos não realizam nenhuma prática que a gente chamaria de meditação. Sim, uma parte significativa encontra o Dharma a ser praticado através da devoção, do engajamento ético na comunidade ou rituais e cânticos. A obrigatoriedade da meditação silenciosa é um mito. Interessante, mas o texto ainda consegue agrupar essa imensidão de abordagens em duas grandes orientações, né? Consegue. São dois caminhos práticos que miram em alvos distintos, mas que dependem um do outro. O primeiro grupo concentra práticas desenhadas para promover a libertação interna. Desatar os próprios nós, libertando a mente dos modos habituais. Exato. É um trabalho solitário para desmantelar o ego e erradicar aquelas ilusões e delusões que a gente falou. É focado em se libertar das correntes do passado. A libertação de si mesmo. E a segunda orientação seria o quê? Virar os holofotes para fora. Totalmente para fora. Engloba práticas orientadas para ação no mundo. Técnicas desenhadas para capacitar o praticante a agir com compaixão. Reduzir os traumas presentes na sociedade. Isso. Identificar o potencial de bondade que já existe no ambiente e fomentá-lo. Ser uma força eficaz de mudança sem ser tragado pelo caos do mundo. Sabe, observando essas duas vertentes, eu fico pensando numa analogia prática. É meio que como ir à academia, sabe? Como assim? A primeira orientação, focada em se livrar dos velhos hábitos do eu, seria como o alongamento e a flexibilidade. Você se livra das velhas posturas rígidas. Ah, entendi. E a segunda orientação? Seria o treinamento de força, para você poder levantar peso e ajudar os outros no mundo real, sem causar lesões emocionais, no caso. Uma analogia excelente. Agir no mundo sem a flexibilidade interna, ou seja, sem remover as próprias ilusões, geralmente causa mais sofrimento. Porque a gente acaba projetando as nossas próprias carências na dor dos outros, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa passar a vida inteira só se alongando, sem nunca levantar o peso para ajudar ninguém, vira um exercício narcisista. E entender que o objetivo final é agir no mundo nos traz de volta à origem desse mergulho. Os textos sagrados, Sim, as escrituras. eles não são passivos, eles são o gatilho para essa ação libertadora. O material detalha bem como não devemos apenas aprender observando, mas inferindo, né? Perfeito. O texto divide a nossa relação com as escrituras em 3 camadas. A primeira é ver as escrituras como textos que carregam mensagens. O nível informacional. Meios de comunicação comuns. Isso. A segunda é a magia mecânica. Usar as escrituras como motores de experiências. E a palavra motor aí é bem literal. Sim, um motor não é algo que a gente observa passivamente. É uma máquina projetada para realizar trabalho através da combustão. Exatamente. Quando o praticante foca a atenção no texto repetidas vezes, a combustão ocorre na mente e gera aquela reescrita neuropsicológica. O texto vira uma ferramenta de alteração de realidade. E qual seria a terceira camada? É quando as escrituras se tornam presenças ativas que mudam o mundo onde quer que se manifestem. Então, o que tudo isso significa na prática? Como um livro muda o mundo onde ele está? A mecânica ocorre através da pessoa que se tornou escriturada. Se a fiação do cérebro de alguém foi religada pelo texto, a capacidade dessa pessoa de responder a ataques com compaixão virou o reflexo natural dela. Entendi. Então, o texto agora anda pela rua.
A pessoa entra numa sala de reunião tensa e muda a atmosfera. O texto acalma uma crise através da biologia daquela pessoa. É o texto tomando fôlego através do ser humano. Tratar um livro não como uma leitura passiva, mas como um motor onde se entra, ajuda a transcender a mesmice cotidiana. O que nos leva ao fechamento reconfortante das notas. Porque todos partilham de um medo de que o dia de amanhã será inevitavelmente idêntico ao dia de hoje, sabe? Sim, o pavor de que o sofrimento seja um ciclo sem saída. Mas quando essas práticas criam raízes neurológicas, a pessoa ganha a confiança inata de que o amanhã não precisa ser como hoje. Mais do que isso, não será como hoje. Porque os dados do mundo não vão mais passar por aquelas velhas lentes embaçadas da delusão. A percepção foi literalmente alterada. Uma reflexão formidável sobre como escolhemos alimentar a nossa atenção. Muito obrigada pela companhia de quem nos escuta hoje e fica aqui um pensamento provocativo final para a gente refletir. Se o estudo profundo e as práticas contemplativas podem literalmente reescrever a neurobiologia do cérebro para alterar a percepção da realidade, o que está acontecendo com a nossa compreensão coletiva do mundo moderno agora? Boa pergunta. Diariamente, diferentes grupos da sociedade estão, sem saber, usando a mesma mecânica de atenção focada em feeds, algoritmos e mídias de informação tão drasticamente diferentes. Será que estamos fisicamente perdendo a capacidade de ver a mesma realidade compartilhada? Pelo que estamos escriturando nossas mentes agora? Até a próxima imersão!